Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Heitor. Vamos assistir hoje aqui um react, mais um react de futebol do canal Peleja. O vídeo, galera, é o seguinte: imagina se essas loucuras acontecessem no futebol de hoje. Esse é o título. São imagens aqui, pelo que eu entendi, do futebol dos anos 90, né? Que era uma loucura, digamos assim, era completamente diferente do futebol de hoje em dia. É o futebol, assim, não só nos anos 90, né? Cada período que passa aí de décadas e de anos, o futebol vai mudando, né? Assim como muita coisa. Mas enfim, vamos ver aqui o que eram essas loucuras. Já deixa o like, se inscreve no canal, vou deixar o vídeo original aqui na descrição. Vamos que vamos. De um lado, um dos jogadores mais polêmicos da história do futebol. Do outro, também. Quando Romário e Edmundo se enfrentaram dentro e fora dos campos, a torcida ia à loucura e a imprensa tinha assunto para um ano todo. Mas o que acontecia quando esses dois se juntavam no mesmo time? O Radar Peleja de hoje é sobre a relação mais polêmica do futebol mundial, Edmundo e Romário, 1995. É o específico Edmundo e Romário, né? Achei que era um geralzão aí dos anos 90. É dessa época ali, mas específico Edmundo e Romário. Vamos que vamos. O Flamengo decidiu que comemoraria seu centenário com um super time de estrelas. O ataque dos sonhos seria formado por Sávio, Edmundo e Romário, o melhor jogador do planeta vindo do Barcelona e tetracampeão pela seleção em 94. Pô, teve isso, né? Em 94, o Romário acabou de ser campeão do mundo, né? O tetra. Jogava no Barcelona e de repente veio pro Flamengo. Caraca, imagina isso hoje em dia, sei lá. Vamos colocar o jogador brasileiro mais badalado aí, o Neymar. Jogadorzaço. Vamos imaginar que ele fosse campeão da Copa do Mundo, da última Copa, e de repente ele resolve voltar pro Santos, sei lá, qualquer time do Brasil. Mano, é loucura, velho. A imprensa embarcou na empolgação da torcida e rolou até uma coletiva de apresentação dupla, com o Baixinho e o Animal anunciando que até música tinham gravado juntos para marcar um momento histórico. Era o chamado Rap dos Bad Boys. Com bad boy no seu time, já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender. Ué, tipo aqueles funk... Pô, tipo o Claudinho Bochecha, tá ligado? Aqueles funk antigo. MC Marcinho, pô. Muito se questionava sobre como seria a relação dos dois craques explosivos e cheios de personalidade. Para treinar esse time galáctico, o Flamengo anunciou o cobiçado Vanderlei Luxemburgo. Agora, a gente sabe que os dois têm um pouco de indisciplina, né? O Edmundo e o Romário. Como é que você define, como é que você diferencia essas indisciplinas? Eu não vou mudar o meu comportamento. Eu sou comandante. Não, do Romário e do Edmundo. Então, eu não vou mudar meu comportamento e eles vão se encaixar na minha filosofia. Eu sou contratado pelo Flamengo para ser técnico do Flamengo. Então, eu tenho a minha filosofia de trabalho, que o Flamengo acredita ser muito boa, por isso ele me contratou. E os jogadores o jogador Romário, o Branco, foram contratados para ser jogador do Flamengo onde eu comando. Então, eles vão se encaixar naturalmente na minha filosofia. Mas Edmundo e Romário chegaram a manter no início uma relação... Pô, essas cenas aqui desse jogo, eu não lembro que time era esse, mas foi uma pancadaria, meu irmão. Não sei se vai mostrar aqui. De parceria. Nesse jogo contra o Vélez, Vélez dá um tapa no adversário e recebe de costas um soco covarde. Romário observava por perto e quando viu o soco, partiu para defender o amigo, com uma voadora no peito do jogador do Vélez. Não, pera aí. Essa voadora aqui do Romário é histórica, mano. Perto. E quando viu o soco, partiu para defender o amigo, com uma voadora no peito do jogador do Vélez. Repare na diferença de tamanho entre o Romário e o adversário. Essa cumplicidade... Imagina uma voadora dessa hoje em dia na Libertadores. Meu irmão, o estádio vem abaixo, velho. O estádio vem abaixo, mano. A amizade entre os dois acabou não durando muito. Luxemburgo não conseguiu colocar em prática o que havia dito em entrevistas e o super time foi um fracasso. Meses depois, cada um dos dois foi para um lado do futebol europeu. Em 1998, nas vésperas para a Copa do Mundo na França, Romário foi cortado por Zagallo por conta de uma contusão. O baixinho contestava o corte e acreditava que podia, durante o torneio, se recuperar e jogar. Tanto que antes mesmo da Copa terminar, Romário já tinha voltado aos gramados pelo Flamengo. Na época, o baixinho tinha um bar. Como provocação a Zagallo e o assistente Zico, Romário providenciou caricaturas dos dois nas portas dos banheiros, associando a decisão da comissão técnica como uma verdadeira cagada.
Edmundo desaprovou a atitude, e a relação de bastidor entre o baixinho e o animal só ia de mal a pior. Mais de um ano depois, nas temporadas de 99 e 2000, o Vasco, que já contava com Edmundo, resolveu contratar Romário. Parecia uma ideia maluca de Eurico Miranda juntar fogo com querosene, e essa bomba ficou nas mãos de Abel Braga. Abelão. Eu acho que eles não se darem fora de campo tá sendo uma arma. Essa arma chegou a dar certo em grandes jogos, como na vitória sobre o Manchester United no Mundial da FIFA de 2000. Enquanto eles estiverem brigando, o Vasco ganhando e marcando gols, é o que interessa. Mas a relação começou a ficar conturbada quando a arma se virou pra eles mesmos. Que isso, Edmundo mano? era o capitão do time. Olha isso, mano. Romário na praia mexendo numa pistola ali, sei lá que era aquilo. Não sei se era de verdade, se não era. Imagina um jogador fazendo isso hoje em dia, velho. Não são nenhuma. Time, e não gostou dos privilégios que Romário parecia ter. Naquele tempo, a braçadeira de capitão era algo sagrado nos elencos, e foi decidido que a do Vasco seria transferida para o baixinho. O animal disparou. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. Em seguida, o problema foi com cobranças de pênaltis. Em um dos jogos, Romário pegou a bola e se impôs a Edmundo, que era o cobrador oficial até então. O baixinho perdeu o pênalti e Edmundo novamente expôs à imprensa sua insatisfação. Ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, rapaz. Eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Estava criada então a Corte do Rio. Romário era o príncipe, Eurico, o rei, e Edmundo, bom, com a palavra Romário. Agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. O Romário não tinha como. Economizava nas palavras. Dali pra frente, É hoje, né, velho? o que se comentava era que o Vasco proibiu Edmundo e Romário de se pronunciarem publicamente sobre a relação complicada. O clube chegou até a chamar um padre para tentar reconciliar os dois e trazer um clima de paz. Tempo da quaresma, tempo de amor, de reconciliação, né? Ah, o Vasco, velho. Tinha que ser o Vasco, mano. Só o Vasco mesmo pra fazer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei é uma frase que poderia pelo menos tocar no coração dos dois, né? Oh, meu Deus. E com certeza levá-los a um entendimento, né? De nada adiantou. Nos meses seguintes, Edmundo foi negociado e os dois só voltaram a se encontrar no Fluminense, já com os ânimos controlados. Hoje em dia, os dois não são próximos, mas se respeitam bastante. Edmundo já disse que o melhor com quem ele jogou foi Romário. E o baixinho disse ao Esporte Interativo que seu único amigo no futebol foi Edmundo durante a década de Porra, imagina se os inimigos. 90. Esse episódio do Radar Peleja termina com uma frase de Romário ao jornal O Globo, em 2011, provando que nunca vai deixar de ser marrento. Aquela frase sobre o rei, o príncipe e o bobo foi a minha melhor na carreira, junto com Pelé Calado é um poeta. Eu tava mesmo inspirado. Sorte de quem teve os dois jogando pelo Clube do Coração e assistiu a tudo isso de perto. Já não se fazem mais amigos e inimigos no futebol como antigamente. Sou tetracampeão, sou Romário, bad boy, sou artilheiro do Mengão. Sou Edmundo, bad boy de Niterói, fiz a festa lá no Vasco e no Palmeiras. Olha essa foto aqui, mano. Não, dá uma olhada nessa foto aqui. Olha bem, velho. O que tá acontecendo aqui, mano? Tem um jogador dando cerveja pro macaco beber, velho. Gente, eu não tenho nem o que falar, velho. Jogo bola porque gosto, jogo bola por amor. Meu amigo Edmundo, eu vou ser teu professor. Romário, meu amigo, sou Edmundo animal. Posso aprender contigo, tu é o mestre ideal. Fazem gols, é a nossa diversão. E o ponte preferido, quiosque viajandão. Onde Viajandão. a rapaziada tem muito futebol e o pagode é da pesada. Quem não era nascido na década de 90 e hoje assiste um futebol vigiado por centenas de câmeras e até arbitragem de vídeo, talvez não saiba que os gramados do Brasil já foram terra de ninguém.
Muitos, aliás, sentem saudades daquela época. E o Peleja já fez alguns episódios do Radar sobre essa década maluca do futebol brasileiro. Mas o Radar Peleja de hoje é focado em um juiz dos anos 90 que tocava o terror em campo, Oscar Roberto Godoy. Aconteceu em 1995, mas parece nunca ter tido um fim. Corinthians e São Paulo disputavam no Pacaembu uma partida intensa na marcação. Pra quem não se lembra ou não conheceu Godoy, quando ele tava sem paciência não adiantava argumentar. Zé Elias foi expulso depois de cometer 3 faltas seguidas. Donizete, do São Paulo, também foi pro chuveiro mais cedo. No segundo tempo, Viola foi expulso no lado do Timão e Rogério Pinheiro pelo lado do São Paulo. O zagueiro são paulino foi retirado de campo, abraçado por seu companheiro de defesa, Júnior Baiano. E é aí que começa uma das maiores discussões da história do nosso futebol. Mano, eu nasci nos anos 90. Então, assim, eu posso até ter visto, né, alguns lances, mas eu não lembro, eu era pequeno. Só que depois a gente vai crescendo, os lances vão se repetindo, a gente vai vendo os melhores momentos de alguns jogos e tal. E cara, se vocês forem olhar aí, a galera que é mais jovem, os lances antigos, essas bizarrices, essas loucuras que aconteciam, mano, a gente não consegue imaginar algo parecido acontecendo nos dias de hoje. Porque a mídia é muito maior hoje em dia. Hoje em dia tem o Twitter, tem as redes sociais, que as coisas assim tomam proporções muito maiores. E aí eu acho até que por isso também que antigamente podia fazer, né, muito mais do que faz hoje. Igual a gente viu no vídeo aqui, tem câmera para tudo quanto é lado. Antigamente rolava o quê? Pisão no pé, dedada, né, enfim. Rolava de tudo, mano. Tapa na cara, cuspida. Hoje em dia um jogador cospe na cara do outro, já era, ele vai ser expulso, porque o VAR vai ver, né? Não tô falando que isso é ruim, tô falando que existiam essas diferenças, só isso. Agora, tinha muita coisa que realmente é muito diferente o futebol. O futebol, tecnicamente falando, né? Vamos tentar falar. Se você observar, era mais lento, né? Hoje em dia é muito mais força física. Cara, era outros tempos, né? Outros tempos. Segundo reportagens anos depois, Júnior Baiano se virou para os jornalistas e disse que Godoy estava com um hálito de cachaça. Fica claro no áudio e na leitura labial que o zagueiro dizia que o juiz estava apitando o jogo bêbado. Ele só tá bêbado. Ele tá ou não tá com mais cachaça? Eu não sei, ele tá. Encosta ali nele e vê ali só se ele não tá. Você sentiu? Pergunta ao Viola, o jogador do Corinthians, pra ver. O circo foi armado. Quem assistia essas declarações em casa colocava em xeque as condições de Godoy apitar jogos no Brasil. Para conter a confusão, a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol pediu que o árbitro fizesse um exame de urina saindo do estádio, para que a polêmica fosse encerrada de vez com a prova que Godoy não estava alterado por bebida alcoólica. O juiz então fez o exame, mas no dia seguinte, o presidente da comissão antidopagem informou que os frascos de urina haviam sido roubados depois ele sofreu um assalto na noite de domingo. Passadas 24 horas, ele desmentiu sua própria versão e disse que o material estava em local seguro. Quase uma semana depois, o resultado foi divulgado. Godoy estava sóbrio no dia do jogo. Como é que vai saber? Porra, o negócio some, diz que é roubado, aí volta fala que não foi roubado. Porra, muito estranho isso aí, velho. Com isso, o Júnior Baiano pegou uma suspensão de 4 jogos e ainda foi processado pelo árbitro. Anos depois, os dois desafetos se encontraram em campo. Jogando pelo Flamengo e capitão do time, Júnior Baiano sofreu nas mãos de Godoy. Eu dava falta dele na defesa ou no ataque? Nem do sorteio da moeda deixei ele participar no início. E aí falei pra ele, se você é o capitão, eu sou o general. Ele pediu até pra ser substituído. Declarações como essas foram dadas pelo ex-árbitro bola da vez, da ESPN Brasil. Hoje em dia... Coisa que não pode, né, velho? O juiz tem que ser, pô, imparcial, né? O juiz não tem que ter isso. Ele tem que apitar o jogo e pronto, velho. Porra. Seria praticamente impossível um diálogo desse nos gramados. Mas exame de urina e álcool no sangue do juiz, o VAR ainda não consegue detectar. Já no pátio de estacionamento, o ponteiro foi xingado pela torcida quando pegava o carro. Bora, mercenário! Bora, mercenário! Ele não se intimidou. Desceu do carro, desafiou a torcida. Renato Gaúcho também, eu vou te falar, velho, é uma lenda, né?
Tinha só criança gritando ali, aí ele foi lá. E aí, é o quê? Ah, porra, Renato. Queria ver na Independente, lá era do Fluminense, né? E fazer isso aí. Queria ver nas organizadas, sair todo bonitão lá, machão. É um fanfarrão mesmo. Entrevistas lendárias, polêmica fora de campo, polêmica dentro de campo. Você já era nascido... Isso aí é loucura. Isso aí é loucura. Se isso aí... Meu irmão, hoje... Não, tipo assim... Eu sou a favor da provocação no futebol. Eu acho que tem que ter. Eu sou flamenguista, torço pro Flamengo, mas eu gosto do futebol. Eu sou fã de futebol. Então, acho que eu já até falei isso aqui. Tem um amigo meu que ele é atleticano. Torce pro Galo. Só que ele não gosta de futebol. Ele não gosta de futebol, ele gosta do Galo. Então, se você vê, é diferente, né? Eu gosto de futebol. Eu acho que tem que ter provocação, o jogador tem que dar chapéuzinho, tem que dar lambreta. Se dá no seu time, você tem que, meu irmão, você tem que aceitar. Isso é do futebol, velho. Isso aí, esse tipo de provocação aí, mano, depende, velho. Depende. Igual as embaixadinhas do Edilson, lá que Palmeiras e Corinthians, que deu a pancadaria. Pô, dependendo da hora, das circunstâncias, do momento, qualquer coisa hoje em dia é motivo de porrada. O jogador não pode fazer nada hoje em dia. Tentou dar um lençol no outro, é motivo de porrada. Não, se eu tiver errado, vocês comentem aí, velho. Hoje em dia não pode fazer nada. Não pode fazer nada. É capaz, se você der uma caneta no adversário, ele vem te dar uma pernada depois, velho. Não pode fazer nada. Você imagina um jogador hoje, num clássico, fazer isso aí que o Edmundo fez. Ele vai ter que sair só com a polícia, mano. Não tem condição. O humorado entre os grandes jogadores era a principal notícia da semana? Quantos anos você tinha quando o futebol brasileiro ainda conseguia manter os seus craques? O Radar Peleja de hoje te conta a disputa marrenta pelo posto do Rei do Rio. Esse aqui é lenda. Essa parada do Rei do Rio aí que é foda demais. Rio de Janeiro, 1995. O Brasil tinha sido campeão do mundo um ano antes e o futebol brasileiro estava em alta. 3 caras polêmicos dominavam os gramados e os microfones da época. Fanfarrão. Um deles era Romário. Depois de ter levantado a taça do tetracampeonato da Seleção Brasileira de 94, o baixinho resolveu, no auge de sua carreira, sair do Barcelona para voltar às praias cariocas. Aliás, ele se tornaria o primeiro jogador a ser eleito o melhor do mundo pela FIFA sem estar jogando na Europa. Isso porque Romário já havia assinado com o Flamengo em janeiro de 95, quando ele venceu o prêmio. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Naquele ano, o camisa 11 rubro-negro tinha um goleador rival à altura no Campeonato Carioca jogando pelo Botafogo, Túlio Maravilha. Túlio sempre foi desfocado e cheio de personalidade. Meu negócio é fazer gol, tem essa mania. E eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de dia e de noite. Vai ter um gostinho especial que é em cima do Romário com a volta olímpica. Ele era engraçado. Na temporada de 1995, ele era engraçado. Ele foi tão bem no Botafogo que arrumou lugar no elenco da seleção brasileira para a Copa América do mesmo ano. Contra a Argentina na semifinal, Túlio empatou o jogo graças a um toque com o braço. Eu dei uma esticadinha no braço, né? Aquela esticadinha básica. Não tinha por que o juiz marcar, né? Eu não sou jogador de vôlei, né? Eu jogo futebol com as pernas. E se você acha que não tem como ficar mais polêmico esse grupo de jogadores... Olha o juiz, mano. Eu acho que um pouco pode ter atrapalhado também a questão. O argentino ficou alucinado ali. Ele tava de manga longa, né? Então talvez pode dar uma impressão ali estranha, mas... Pô, claramente foi mal. Assim. Tem o terceiro, que é Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho. Um homem bonito. Fernando Collor de Mello. Eu vou passar essa, vou comentar não. Você, né, aproveitando o tempo também, vou dar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Ele já tinha 33 anos e, jogando pelo Fluminense, era o mais experiente dos 3. Mas a idade e essa experiência não faziam o Renato ser mais quieto que os outros 2. A não ser que eles pipoquem. Se eles estiverem pipocando,
aí é outra história. Naquele campeonato carioca de 95, os 3 craques sabiam muito bem o que o público queria ver. E a imprensa aproveitava a personalidade forte desses jogadores e dava destaque às declarações. Tá aberta aí a Era Romário no Campeonato Carioca. O que você fala que tá aberta? Aproveito a oportunidade para mandar um recado pro Túlio. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí. É assim: ô lelê, ô lá, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Urubu, otário. Quem tem o Túlio não precisa do Romário. Os próprios jornais cariocas então criaram um prêmio. O craque que mais fizesse diferença ao seu clube no final do Campeonato Carioca seria considerado o Rei do Rio. Com esse estímulo extra, a imprensa também foi genial nessa questão da divulgação aqui, né? Fazer esse prêmio. A falação não parecia ter fim durante o torneio. Gosto mais do Renato Gaúcho. E aí na areia, eles jogam mesmo ou é só no campo que eles jogam bola? Não sei. Sabe? O negócio também é prancha, é surf, não é nada de bola não. Surf, o negócio é surf, não ligo pra bola, por causa que o meu negócio é só beber água. Depois de um Fla-Flu com a derrota do Flamengo, Renato decidiu sair às ruas do Rio de Janeiro procurando o Romário, porque ele alegava que o baixinho havia sumido em campo. Primeiro, ele foi à praia. Depois, ele foi até a frente da casa do Romário. Falaram que o baixinho mora aqui, mano. Aqui também não está. A última alternativa, na garra. Se não... E por fim, ele tentou achar o rival no CT do Flamengo, mas sem sucesso. Ele chegou até a dar autógrafo para alguns torcedores rivais. O jovem, na época, repórter Tino Marcos, deu uma força e conseguiu encontrá-lo. Toda manhã fazendo um trabalho para se curar da lombalgia, umas dores nas costas que vem atrapalhando muito o jogo do Romário. Romário, o Renato disse que é dono da coroa de Rei do Rio, que não tem mais para você, te procurou para te gozar, não te achou. Realmente é dele a coroa? O Rio tá cheio de rei, né? Renato, Túlio e outros. Eu acho que o campeonato ainda não acabou, ainda falta muita coisa. E no final vai ver quem é que vai dar. Dali pra frente, Túlio cumpriu o prometido e terminou como o artilheiro do campeonato. Mas isso não era suficiente para ocupar o trono. Tinha que fazer mais para merecer. Campeão, na né? fase final do torneio, Fluminense e Flamengo estavam na ponta, disputando o octagonal que definiria o grande campeão. O jogo estava 2-2 e nos minutos finais, Renato Gaúcho fez um antológico gol de barriga, dando o título ao tricolor carioca. Renato faz o terceiro, meio sem querer. Um gol de quem tem estrela, de quem tem carisma. No dia seguinte, a imprensa estava pela manhã na porta da casa do Renato, com as vestimentas e a coroa do Rei do Rio. Ele as vestiu... Olha pra isso, cara. Pelo amor de Deus, não tem condição, velho. Que isso, mano. E a foto ficou eternizada no futebol brasileiro. Anos depois, o craque confessou: passei aquela noite comemorando, estava virado, vestia a roupa sem nem entender o que estava acontecendo. Em 2017, o Flamengo foi campeão carioca. Meu Deus do céu, mano, não, velho. E Guerreiro vestiu uma coroa de Rei do Rio. Renato Gaúcho deu sua opinião. A diferença é de onde vem a coroa. Receber de torcedor é fácil, quero ver receber da imprensa. O futebol brasileiro mudou muito. Imagina se esses caras tivessem Instagram na época. Tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Rei tem um monte, ele também. Eu sou Deus. Naqueles anos de ouro, a polêmica dentro e fora de campo acompanhava jogadas geniais e golaços a cada rodada. Caras como Romário, Túlio e Renato fizeram muita gente aprender a gostar de futebol. Isso sem falar em outros ícones da época, como Edmundo, que duplou com Romário no elenco histórico flamenguista. Mas isso é outro assunto para outro episódio do Radar Peleja. O carnaval no Brasil é o mais famoso do mundo. E quem mais gosta dele são justamente os brasileiros. Para muito jogador de futebol que vai jogar na Europa, essa é uma das maiores saudades. O Radar Peleja de hoje te conta como o Romário conseguiu escapar do Barcelona para curtir a folia no Brasil. Ou quase isso. No Carnaval de 2019, a presença de Neymar no Rio de Janeiro deu o que falar no mundo inteiro. Com a temporada pegando fogo na Europa, o craque estava lesionado mais uma vez e desfalcou o PSG na fase de mata-mata da Champions. Muitos consideraram que isso não pegou bem para o jogador, mas em 94, quando o Romário jogava no Barcelona, as coisas não eram tão diferentes. Não, mas peraí, né? O Neymar machucado, pau quebrando lá na França, e ele veio pro Brasil
curtir o carnaval. Pensem o que quiser. Romário deitava. Fazia gol de tudo que é jeito, filho. E aí ele veio zoar no carnaval. E aí? Pensem o que quiser. Diferentes. Na época, o baixinho tinha sido contratado a peso de ouro pelos catalães e recebia o maior salário de um jogador brasileiro no mundo. O então técnico do Barça, Johan Cruyff, era conhecido por ser linha dura com os bad boys. Quando Romário chegava atrasado nos treinos, o que acontecia com certa frequência, era multado em $50 para cada 10 minutos de atraso. Quando questionado pela revista Veja sobre isso na época, o atacante respondeu: "Não tem problema, vou ganhar a Copa de 94 e com o dinheiro pago essas multas." Dentre tantas histórias que envolvem a relação de Cruyff com Romário, uma lenda se destacou e ganhou cada vez mais força ao passar dos anos. Segundo o que o próprio craque conta, o Barcelona teria um jogo próximo ao Carnaval e todos os jogadores teriam 4 dias de folga. Em um papo com o treinador, o baixinho teria pedido mais dias de folga que o restante da equipe, por ser o único fora da Europa. Isso é uma desvantagem minha. Só de viagem eu gasto 1 dia e meio. Por esse motivo, o holandês ficou contrariado, mas decidiu fazer um desafio para beneficiar a própria equipe. Disse que se Romário fizesse 2 gols na partida do dia seguinte, ganharia 2 dias a mais de folga. Segundo ele, em vez de 2, fez logo 3 gols ainda no primeiro tempo. No intervalo, foi direto pro chuveiro e os companheiros, sem entender nada, perguntaram por que ele já estava de saída. Confiante como só ele, respondeu que tinha que ir pro Brasil. "Meu voo sai daqui a pouco." Essa história correu o mundo e faz parte do folclore do atacante. Mas será que isso realmente aconteceu dessa maneira que o Romário conta? O Peleja pesquisou a fundo e, ao que tudo indica, a resposta é não. Em 94... Pô, eu já ouvi essa história aí, pô. Ele falou o treinador que queria, né, mais dias pra curtir o carnaval e tal. O treinador falou: "Não, se você fizer 2 gols, você vai." E aí no primeiro tempo ele meteu 3 e foi tomar banho pra ir embora. Aí o pessoal: "Vai, você vai pra onde?" Ele: "Não, é porque meu voo sai daqui a pouco." Tipo assim, ele já tinha comprado, já sabia que ele ia meter gol, velho. Foda. O carnaval caiu no dia 15 de fevereiro. A partida referente a essa história seria a derrota por 6-3 pro Zaragoza. Esse jogo aconteceu num domingo, dia 13, e o baixinho, apesar de ter marcado 2 gols, só marcou o segundo no fim do jogo, que já estava praticamente perdido. Além disso, em toda a sua passagem pelo Barcelona, Romário só foi substituído no intervalo uma única vez. É história então. A história. Eu achava que era verdade, eu não sabia que era caô, não. E num jogo que ele nem marcou gol. Isso prova que a lenda de que ele comprou com gols a folga do Carnaval de 94 tá mais pra história de pescador. Mas se tratando do baixinho, bem que podia ser verdade. Para mais histórias como essa, se inscreva no Peleja. Mas se quiser histórias sobre NBA, se inscreva no Bandeja, o canal de basquete do Peleja. Pô, muito bom, cara. Gostei bastante do vídeo aqui do canal Peleja. Eu já deixei meu like. E pra quem curtiu aí, ó, escreve nos comentários o que vocês acharam, né? Curte, se inscreve. Quem não é inscrito, ó, a maioria de vocês que assistem os meus vídeos aqui não são inscritos no canal, pessoal. Então, se inscreve aí. E tem gente que tá se inscrevendo e depois tá me falando aí que tá, tipo, que o YouTube tá tirando a inscrição. Presta atenção aí, se você já é inscrito, dá uma olhada, vê se você tá inscrito mesmo aqui no canal, porque tem gente reclamando aí comigo que tá saindo aí a inscrição, não sei porquê. É isso. Vamos que vamos, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e valeu!